Agradecemos. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 13. Vamos ler do 13 ao 21. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Todos acharam, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: a parábola do rico tolo. Nesse tempo, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua preciosa palavra. Pai, que essa palavra possa dar frutos em nossas vidas. Que essa palavra possa nos alertar, possa nos direcionar, nos orientar em meio a dias tão difíceis, em meio a dias, ó Deus, tão influenciadores que temos vivido. Pai, que a tua palavra seja o nosso norte, a nossa bússola, que seja a nossa orientação. Desde já te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Depois eu peço que você possa, na sua leitura devocional, fazer a leitura do capítulo 12, alguns versículos que antecedem essa passagem, mas eu vou só falar para você entender o contexto do que estava acontecendo. Ali no capítulo 12, Jesus vem alertando os seus discípulos quanto a alguns detalhes importantes. Ele começa falando nos versículos de 1 a 3 do capítulo 12, sobre a questão da hipocrisia, que ele chama aqui na palavra de fermento dos fariseus, que era algo muito presente naquela sociedade, algo que influenciava até mesmo aqueles que eram do caminho do Senhor, aqueles que estavam na igreja. Ele também fala dos versículos 4 a 7 do mesmo capítulo, ele fala de que a quem temer, e Jesus faz um contraponto dizendo: aos homens que podem matar o corpo físico apenas, ou aquele que realmente pode lançar a alma ao inferno. Então ele vinha alertando os seus discípulos com esses assuntos. E por fim, dos versículos 8 a 12, ele fala da confissão. Aquele que confessar a Cristo diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Porém, aquele que o negar será negado diante dos anjos de Deus. E diante desse contexto, diante dessas exortações, orientações, alertas, vem a passagem que nós lemos hoje. A partir do versículo 13, então, eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos visitar alguns textos, mas eu queria começar no versículo 13, onde, vamos ler agora de 13 a 15, ele diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhe recomendou. Essa recomendação foi para aquela audiência, para aquele homem naquela época. Mas algo assim, e eu fiz essa breve parada aqui para alertar isso.
A palavra de Deus, ela agiu naquele contexto, diante daquele homem, naquela audiência, e ela é poderosa e eficaz para agir da mesma forma em nós hoje, muitos e muitos e muitos anos depois. Então aqui ele diz assim, Jesus diz, então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E eu, quando li isso aqui, isso me chamou a atenção. Chamou a atenção porque, não, e talvez eu ao falar isso aqui, você vai dizer assim, não está falando comigo porque eu não sou assim, e glórias a Deus por isso, mas muitas pessoas têm vivido cada dia da sua vida preocupada com aquilo que podem ter. Conquistar algo é algo que está influenciando os nossos dias. A rede social que usamos, o site que visitamos, mostra para nós constantemente tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, ou deveríamos ter para sermos aceitos, ou para estarmos nivelados com a maioria. E eu não quero que você me responda, mas eu quero que você pense nessa pergunta. E quantas vezes nós desejamos aquilo que não precisamos, e chega ao ponto muitas vezes de nos tirar a paz, por aquilo que nós estamos vendo, e por aquilo que, talvez a gente chegue a pensar assim, eu não sou tão feliz assim, porque eu não tenho aquilo. Eu não sou tão feliz assim, porque eu não vivo desta forma. Eu não sou tão feliz assim porque eu não consegui adquirir tal coisa. E eu quero te fazer a primeira pergunta nessa noite. Será que foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz? Por nós, por mim e por você? Guarde essa pergunta. Uma passagem que está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, por favor, coloca para mim aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 10. Colocou? Se você quiser, você pode acompanhar por aqui, ó. Olha o que diz essa passagem. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, guarde isso, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. E o versículo 10 é um versículo muito conhecido, diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Você também já deve ter ouvido que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Eduardo, eu nem tenho dinheiro para amar, né? Fica tranquilo que eu não estou nessa situação não. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela nos alerta, ela nos traz um alerta nessa noite. Onde está o nosso coração? Qual é a nossa prioridade? Prioridade é aquilo que nós colocamos primeiro, em primeiro lugar. O que será que tem sido a nossa prioridade? E aí,
partir agora do versículo 16, lá de Lucas capítulo 12, Jesus começa a contar uma história, começa a contar uma parábola. E eu queria que você então fosse para Lucas capítulo 12, versículo 16. A palavra começa dizendo assim: Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Tem alguma coisa errada? O campo de um homem rico produziu com abundância. Tudo certo. Ele já era rico, provavelmente um bom administrador dos seus bens, fez boas escolhas na sua produção, e a palavra diz que o campo desse homem que já era rico produziu com muita abundância. Não tem problema nenhum nisso, trabalhou bem, administrou bem e produziu com abundância. Trazendo para a nossa realidade hoje, trabalhamos bem, estudamos, nos esforçamos, plantamos e colhemos. Tem pessoas que estão estudando no momento para poder ter uma oportunidade melhor lá na frente. Excelente. Eu quero dizer que o seu campo vai dar com abundância, você está fazendo a sua parte. Até aí tudo bem. Aí vem o versículo 17 e diz assim: então ele começou, aquele homem bem sucedido, que o campo estava dando com abundância e que era muito rico, ele começa dizendo, então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Provavelmente uma lavoura de grãos, e o campo dando com muita abundância, fruto do trabalho daquele homem. Em dado momento ele começa a questionar, o que eu vou fazer? Porque olha, eu não vou ter onde guardar. Eu não vou ter onde armazenar o fruto do meu trabalho. Eu não vou ter onde colocar esse bom momento que eu estou vivendo. Eu não sei como eu vou administrar todos esses recursos que estão chegando à minha vida hoje. E ele faz esse questionamento. Até aí tudo bem. Para quem planeja, para quem administra, ele está com o pensamento corretinho. E talvez eu e você, se você está num momento bom financeiramente, num momento de ascensão na sua carreira, né, se você foi promovido, está tudo correndo muito bem, é justo que você pense, o que eu vou fazer agora? Será que eu compro um imóvel? Será que eu melhoro a saúde da minha família? Será que eu ofereço algo melhor para a minha família? Lícito, maravilhoso. E seria um grande problema você ter esse questionamento, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro todo, gente, que está na minha conta? Eu não sei nem o que eu vou fazer com isso. Seria bom demais. E aí vem o versículo 18. Até que disse, já sei. Ele exclamou, já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E aí a gente começa a ter um pequeno alerta. Na vida daquele homem, ele já era rico, a palavra diz que ele era um rico, e o título diz que ele era um rico tolo, mas ele já era rico. Então ele vê que está produzindo bem, ele vê que o que eu vou fazer com esses grãos, e ele tem a belíssima ideia de destruir os seus celeiros para poder armazenar mais ainda, trazendo para os nossos dias. Talvez estejamos muito bem financeiramente, talvez, já estejamos pensando, e agora eu vou investir na bolsa de valores, eu vou fazer grandes coisas, e aí é nesse momento que a gente precisa estar atento. Pastor André vem falando, e hoje fez uma retrospectiva, da questão do espírito de Jezabel, falando de que, se eu não me engano, Salomão, ele abriu concessões. Roboão ouviu conselhos. E eu quero dizer para você, que no momento em que vivermos coisas parecidas com esse administrador rico, momentos bons financeiramente, momentos onde a gente vai estar bem, num bom trabalho, numa situação boa, é muito comum que a gente descanse, é muito comum que a gente se sinta estável, se sinta, olha, está tudo certo, o salário está suficiente, depois de anos está sobrando. Se foram anos de muita luta, você vai olhar para trás e vai falar assim, se está sobrando, eu esqueci de pagar alguma coisa. Já viveu isso? Gente, o que é isso? Lá em casa é assim, Eduardo, a gente esqueceu alguma conta. Já viveu isso por aí? Mais ou menos, Então, aqui, nesse momento,
aquele homem vive esse momento de, está tudo certo, vou começar a planejar coisas maiores, e talvez o nosso coração, que é completamente mau, a palavra diz isso, que o nosso coração é terminantemente mau, e que a gente não deve confiar no nosso coração. Talvez ele comece a trazer algo que já está dentro, que já veio de fábrica, que é uma autossuficiência. E é nisso que a gente precisa tomar cuidado. Somos cristãos, somos filhos de Deus, somos homens e mulheres que buscam agradar, que buscam cada dia mais estar na presença de Deus, e sendo cristãos a gente precisa ser dependente de Deus. Então você está dizendo, Eduardo, que eu não posso ser bem-sucedido financeiramente? Claro que você pode ser bem-sucedido financeiramente. Eu só quero te alertar nessa noite que em meio ao bom momento, não se esqueça de que tudo provém do Senhor. Tudo que temos provém do Senhor. E aquele homem, naquele momento, olhando para aquela riqueza em ascensão, o coração dele começa a confiar muito na força do seu braço, começa a confiar muito no seu próprio trabalho, no fruto do seu trabalho. Um pastor amigo, e eu canso de dizer isso, e se você já teve a oportunidade de ver algumas palavras aqui, vira e mexe eu falo isso, mas ele diz, Eduardo, o dinheiro é processo, hoje tem, amanhã não tem. Hoje talvez não tenha, irmãos, mas amanhã vai ter, em nome de Jesus, amém? Mas dinheiro é um processo, e se a nossa vida depender do dinheiro que temos, tenho certeza que em algum momento a gente vai perder a cabeça, a gente vai ficar desesperado, porque dinheiro é assim, bens materiais são assim. Talvez aqui tenham muitas pessoas que poderiam testemunhar que já tiveram muitas coisas e hoje não têm, ou pessoas que nunca tiveram nada, mas que estão sendo abençoadas e estão adquirindo. Então dinheiro é algo assim. E aquele homem começa a confiar naquilo que estava conquistando. E o meu alerta para você é, quando Deus te abençoar, porque Ele é fiel e justo para te abençoar, confie nele e não naquilo que Ele te deu. Confie em Deus e não naquilo que você está tendo. Coloque o seu coração em Deus e não naquilo que você está tendo. E aí, a partir do versículo 19, coloca para mim, já está aí? Começa a queda daquele homem. Começa aquilo que poderia ser determinante na vida daquele homem. Olha o que ele diz. Então direi à minha alma, aquele homem no versículo 18, ele falava o seguinte, até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E no versículo 19 ele diz, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Sabe aquele momento em que tudo vai bem? Que a gente está muito confiante naquilo que fazemos, naquilo que temos, naquilo que somos, e a gente diz para a nossa alma, diz para o nosso interior, diz para nós mesmos, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Ou seja, em outras palavras, a minha segurança está naquilo que eu plantei, naquilo que eu colhi, naquilo que eu produzi, naquilo que eu fiz, ao ponto de dizer, Eduardo, descansa, come, bebe, aproveita a vida, que agora é só alegria. Esse homem fez isso. E exatamente por isso que houve a queda dele. O coração dele confiou mais nele mesmo e nas suas atitudes do que em Deus. Eu quero te dizer uma coisa que parece um jargão, parece uma frase de efeito, mas é algo que a gente podia botar num outdoor na frente da janela da nossa casa, que é o seguinte, Cristo é o único capaz de saciar a nossa alma. Você pode repetir isso? Cristo é o único capaz de saciar a minha alma. Hoje eu tive uma experiência, visitei uma pessoa que tem tudo que você puder imaginar, a melhor condição,
tudo que os olhos podem desejar. E eu falava isso com a Karen, falei, percebeu que mesmo tendo tudo que podia, parecia que não estava feliz, completamente feliz? Porque não é o dinheiro, não são as posses, não são os bens que nos trazem felicidade. Não são. Aquele homem, o homem da parábola, ele diz, descanse, coma, beba, aproveite a vida. E talvez muitos de nós aqui que já vivemos esse bom momento, talvez em meio a esse momento de tudo certo, talvez não estariam plenos, mas nós, que estamos no Senhor, a fonte de toda a satisfação, nós somos completos, irmãos. Nós somos completos. Quantas são as vezes que talvez você não tenha nem perto de tudo isso, mas você tem paz, você tem alegria, você tem esperança. O negócio não está bom, mas você fala assim, mas está vindo. A minha esperança, o meu coração diz que o Senhor está trabalhando e que vai chegar. Parece loucura, mas não é loucura não, querido. Isso é o Espírito Santo que habita em você, que atesta de que a tua esperança não está na força do seu braço. Quantos são os testemunhos de pessoas que batem a porta e falam, vim aqui para trazer isso aqui, não te conheço, nunca te vi, mas Deus botou no meu coração que eu tinha que trazer isso aqui. Você já deve ter ouvido testemunhos assim. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode prover isso para alguém que não seja Deus? Talvez você já tenha sido a prova viva de uma porta de emprego impossível que se abriu. Talvez você já tenha sido a prova viva de um benefício que não existia e passou a existir para te abençoar. O que Deus já fez por você? O que Deus já agiu na sua vida? O que você pode testemunhar daquilo que Ele fez? Quais são os teus planos, os teus desejos para frente que você tem colocado diante do Senhor? Aos seus olhos podem parecer impossíveis, mas creia que Deus pode. Deus pode todas as coisas. E eu quero fazer um paralelo. Aquele homem, no auge da sua autossuficiência, no auge da sua riqueza, no auge do começo da sua queda, ele diz para a sua alma, descanse, coma, beba e aproveite a vida. E eu quero fazer um paralelo aqui. Essas 4 palavras que esse homem disse à sua alma, talvez você diga assim, Eduardo, estou doido para dizer para minha alma, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas o negócio está apertado, está difícil. Ele estava dizendo isso baseado naquilo que ele via, naquilo que ele tinha, naquilo que ele conquistou. Mas eu quero te mostrar na palavra de Deus que Deus tem coisas reservadas para aqueles que o temem e que o amam, que vão responder a cada uma dessas palavras que o homem falou. Por exemplo, ele começa dizendo para a sua alma, descanse. O que significa descanse para você? Quando alguém diz assim, olha, fica tranquilo, descansa. Você está à busca de uma situação, liga para alguém fala assim, ó, calma rapaz, fica tranquilo aí, descansa. Qual o sentimento que você tem? Se você quiser falar, pode falar. Aquele sentimento de, ele vai fazer algo por mim. Se ele falou para descansar, vem coisa boa aí. Diz para o seu irmão aí, descanse. Coloca para mim o Salmo de número 37, a partir do versículo 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 37, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 37. Ele começa dizendo, confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Ponto. Aí ele vai dizer, logo depois, próximo versículo, agrada-te do Senhor. E ele vai fazer o que, irmãos? Satisfará os desejos do seu coração. Ponto. Próximo versículo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará.
E ele continua: fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Próximo versículo. O que é que ele diz aí? Descanse. Em quem, irmãos? No Senhor, e não somente descanse, espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Então ele falou para confiar, para se agradar, para entregar e para descansar. Eduardo, por que eu não lembro disso na hora que tudo está adverso? Por que será que o meu coração se atemoriza, o meu coração até se desespera, ou eu perco o sono porque eu não lembro disso? O nosso coração é mau, irmãos. Tem algumas coisas que jogam contra a nossa vida. O nosso coração que está aqui dentro, fonte das nossas vontades, é ruim, é mau. Deseja o que é mau. A nossa sociedade é consumista ao extremo. A gente só está satisfeito quando a gente tem aquilo que todo mundo tem. Se você olhar para o seu celular aí, talvez você já tenha dito para ele essa semana assim: você está bem velhinho, né? Você está caído, né? Já está até lento. Aí você joga lá no Instagram, aparece. E detalhe, não fala não, hein? Porque se você falar, aí ele joga mesmo no Instagram, né? Tem coisa que você tem que pensar, mas não pode falar perto do telefone não. Você fala assim: como eu queria trocar por um iPhone. Quando você entra no Instagram, o iPhone está piscando para você em tudo que é post. Por quê? E aí você começa: poxa, todo mundo tem um iPhone. Você não sabe o sacrifício que foi para o outro adquirir. A mesma coisa é um carro, né? A gente participou de um... Quem estava aqui em Botafogo? Então, a gente estava lá no culto de celebração de 3 anos, se eu não me engano, da denominação. E o pastor que estava pregando falou que ele, lá atrás, na década de 80, ele tinha um veículo, que era um veículo Volkswagen Gol, refrigerado a ar, que a gente conhece aí como Gol batedeira, né, uma coisa antiga, 2 carburadores, e que ele era autodenominado aí pelos amigos dele, do pastor, de tribulação. Era aquele carro que andava 3 km e enguiçava, furava isso, acabava aquilo, né? E quantas são as vezes que a gente olha assim: poxa, meu carrinho está velhinho e tal, mas eu queria tanto aquele outro carro ali. E não há nada de errado em desejar, em buscar, em trabalhar para isso. O nosso coração é que não pode perder a paz. Por isso, a hora certa, confie, agrade-se, entregue e descanse. Isso é o que a palavra diz para você hoje. Mas aquele homem não falou só descanse não, Eduardo. Aquele homem falou: coma e beba. Descanse, coma e beba. Está tudo certo, né? Você já imagina aquela praia lá? Já viu umas praias que aparecem lá para o Nordeste, que tem uma rede que encosta na água? Né? Aquilo não é de Deus não, gente. Quer dizer, é de Deus, mas aquilo... Meu Deus! Imagina você deitadão naquela praia, calminha, água quente, porque a água é quente, tá? Não é água fria não. Água quente, aquela redezinha, e você meio dentro da água e meio fora. Imagina, você merece, não merece? Mas vamos lá, ele também diz: coma e beba. Eu queria que você abrisse então, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Queridos, não esqueça, Cristo te satisfaz completamente. Deus é a fonte de toda a nossa satisfação. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Como é que é, Eduardo? Ele sustenta as aves dos céus? Sim. Você já viu a ave comprando alpiste em algum lugar? Não, né? E você se pergunta: como assim? Como é que ele come? Como é que ele se vira? De onde sai? O Senhor sustenta.
E aí ele continua: no entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim, guarda isso aí no coração. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Eu falei lá no início que Ele conhece as nossas necessidades. Tudo aquilo que você tem colocado em oração diante do Senhor não tem sido palavras jogadas ao vento, Ele tem ouvido, e no tempo oportuno Ele trará o recurso, trará as condições. E Ele diz, por final: mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas? Tem que comer, que tem que beber, tem que vestir, serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, descansar no Senhor, e Ele vai prover. Aquilo que precisa comer ou beber, diz para a sua alma aí: o Senhor vai prover. O emprego que você tem hoje, irmãos, a faculdade que você terminou, o emprego que você conquistou, quem te deu condições para isso? Quem te deu inteligência? Quem te deu saúde para fazer o curso, para passar na prova, para estar onde você está hoje? Tudo que é bom provém do Senhor. Se eu não me engano, é em Gênesis capítulo 1, versículo 31, se eu não me engano, não precisa colocar. Ele disse que tudo que Ele fez era bom. Tudo que vem do Senhor para nós é bom. Mas ainda tinha mais uma coisa que aquele homem falou. Ele falou que era para descansar, comer e beber e aproveitar a vida. Aproveitar a vida nos dias de hoje. Não dá para comer sem postar, não dá para passear sem postar. Aproveitar a vida não basta viver bem, mas temos que provar ou mostrar para alguém que estamos vivendo bem. Isso é o que o mundo diz. Mas aproveitar a vida aos olhos do Evangelho, aproveitar a vida aos olhos de Cristo é algo completamente diferente. É um contentamento, é uma satisfação, é uma alegria pela provisão que não depende de circunstâncias, vem do Senhor. Então, aproveitar a vida, eu queria que coloca para mim, por favor, João, capítulo 10, do versículo 7 a 10. A gente já está terminando. Olha o que diz João capítulo 7, capítulo 10, versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que está dizendo depois, irmãos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O homem rico tolo disse para sua alma: descansa, come, bebe e aproveita a vida. A palavra de Deus está dizendo que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o pastor das ovelhas, aquele que cuida de nós, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que tem sido vida em abundância para você? Eu tenho certeza que você é um testemunho vivo disso. O que tem sido vida em abundância para você? Seu lar tem sido provido? Sua saúde tem sido cuidada?
Eduardo, não tem uns negócios aqui que não estão funcionando muito bem não, gente. A gente é pó e ao pó voltará. Tem coisa que vai dar uma falhada de vez em quando. Mas eu quero saber se o Senhor tem provido aquilo que você precisa. Quando você clama ao Senhor, Ele tem trazido. Acabamos de orar. A igreja orou, e eu creio nisso. A igreja orou pela vida da tia da Karen. Ela passou por um procedimento que a família estava dizendo assim, sei não, hein? Por quê? Porque uma senhora de 80 anos, colocar um marca-passo, um procedimento perigoso. Os médicos estavam, preocupados, mas a igreja orou. E ela está em casa hoje. Está em casa. Então o Senhor tem provido. O Senhor tem te dado contentamento. Eu quero te perguntar, você é contente com aquilo que Deus tem te dado? Porque se você não é contente com aquilo que você tem hoje, e eu não estou aqui fazendo um contraponto, que você não pode ser acomodado, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele contentamento que enche o nosso coração, com a esperança de que o melhor está por vir, de que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai transformar a situação que hoje talvez não seja muito boa, para algo melhor mais à frente. É aquela esperança de que o negócio não está bom não, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, e que tudo isso que está acontecendo hoje pode ser transformado, mudado, que a minha situação de hoje, que pode ser adversa, amanhã pode não ser mais, não porque eu posso, mas porque Ele pode. Salomão vai dizer que vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidade, tudo é vaidade. Tudo nesta vida que vivemos hoje é vaidade. E por fim, para a gente terminar, o versículo 20 de Lucas capítulo 12, ele diz assim: e Deus lhes disse para aquele homem, rico tolo, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Ele estava tão preocupado, ele estava tão focado, ele estava num momento tão bom da vida, que ele disse assim: descanse, coma, beba e aproveite a vida. Só que ele não sabia que naquela noite ainda a vida dele seria tirada. Que eu e você possamos priorizar aquilo que realmente importa. Talvez estejamos perdendo noites de sono para conquistar coisas que nem queremos. Talvez estejamos perdendo a saúde para ter coisas que não precisamos. Talvez estejamos perdendo a família para conquistar coisas que os outros querem, que os outros desejam. Quando na verdade o Senhor, aquele que cuida de nós, Ele quer nos oferecer descanso, Ele quer nos oferecer tudo que nós precisamos para viver nessa vida, com contentamento, com alegria, com paz. Ele quer oferecer aquilo que Ele conquistou na cruz, que é uma vida e vida em abundância. E eu te pergunto, após isso tudo, do que mais você e eu precisamos? Do que mais? A gente só precisa de Deus. A gente só precisa do Senhor. A gente só precisa de uma vida verdadeira com Ele, irmãos. Tudo o que nós fizermos nessa vida, podemos conquistar muitas coisas. De que vai valer tudo isso? Pense nisso. Queria que você ficasse de pé. O nosso coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Feche os seus olhos. Para você levar no coração de olhos fechados, para que você não esqueça. A palavra diz que grande fonte de lucro é piedade com o contentamento. Timóteo fala isso. Guarda isso no teu coração. Uma vida de piedade com contentamento. Esperando, na esperança daquilo que Deus vai fazer. Também quero te lembrar que você avalie o seu coração constantemente, para que você não se pegue falando para a sua alma: descanse, coma e beba, aproveite a vida. Cuidado, avalie o seu coração dia após dia. Ame a Deus e não as riquezas.
O Senhor pode te fazer prosperar de tamanha forma, mas que o meu e o seu coração não esteja amando mais o dinheiro do que aquele que nos proveu todas as coisas. Que o meu e o seu coração amem a Deus. Quando o Senhor te colocar sobre o muito, seja humilde e submisso a Ele. Amado Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Oh Deus, a Tua palavra muitas vezes nos fere, mas também nos alerta. Oh Pai, nos coloca na direção da Tua vontade. E eu quero te pedir, Senhor Deus, quando falamos de dinheiro, muitas vezes é tão controverso, é tão difícil. Mas Deus, a Tua palavra nos alerta, Pai, que nós devemos cuidar com aquilo que nós estamos colocando no nosso coração. Oh Deus, talvez muitos aqui estejam vivendo momentos conflitantes, momentos em que abrimos mão de estarmos trabalhando para o Senhor, para estarmos conquistando coisas nessa vida, coisas que a traça e a ferrugem vão corroer. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos dá equilíbrio, nos dá a melhor decisão, para que possamos fazer a melhor escolha. Oh Deus, porque as coisas desse mundo, Senhor, elas sempre gritarão alto sobre as nossas vidas. Hoje é um telefone que é da moda, amanhã é um carro, amanhã é uma outra situação. Sempre haverá, Senhor, algo clamando, algo buscando a nossa atenção. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas, nos orientando. Se possível, tapando os nossos olhos e ouvidos por aquilo que não nos leva até a Ti. Livra-nos de toda má influência. Oh Pai, mas também nos fortalece. Oh Deus, que nós possamos lembrar, oh Deus, que descansamos em Ti. Oh Deus, que tudo aquilo que precisamos comer ou beber provém do Senhor, que nada há de nos faltar, que da mesma forma que Tu cuida das aves, cuida do lírio do campo, Tu também cuida de nós. Oh Deus, em nome de Jesus, e que por fim, Senhor, possamos lembrar que o termo aproveitar a vida, para aqueles que estão em Cristo Jesus, significa muito e muito além das coisas dessa vida, dessas coisas terrenas, mas vai além, remete, Senhor, para aquilo que Tu conquistou na cruz, uma vida abundante, uma vida completamente feliz, uma vida de esperança, uma vida de amor, de fidelidade da parte do Senhor, uma vida de bondade, uma vida de zelo, de cuidado. Oh Deus, renova o nosso coração, te pedimos nessa noite. Oh Deus, que essa palavra fale aos nossos corações. Espírito Santo, inculca nos nossos corações. Oh Deus, porque virão dias em que precisaremos lembrar dessa palavra. Oh Deus, e que, Pai, o nosso coração não vacile, mas o nosso coração faça boas escolhas. Louvado seja o Teu nome. Oh Pai Santo, te agradecemos por essa noite. Oh Pai, te pedimos, Pai, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares agora. Essa semana, Deus, consagramos a Ti. A semana que começou hoje, nós entregamos nas Tuas mãos. Te pedindo, Senhor, vai à frente dos nossos desafios, vai à frente de tudo aquilo que vamos enfrentar, provendo livramento, provendo provisão, nos dando saúde. Oh meu Deus, e também coloca, eu te peço, no nosso coração durante essa semana uma fome e sede de Ti. Oh Deus, para que, Pai, ao abrir dessas portas nós possamos estar na Tua casa, querendo mais e mais de Ti. Oh Deus, e que possamos, Pai, ver o Teu agir, ver o manifestar da Tua glória nas nossas vidas. Desde já Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você aí, que é a Igreja do Senhor, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe. Os diáconos estão aqui à frente. Se você precisar de uma oração, basta você vir até aqui à frente.